Uma maquiagem simples, rápida e super fácil que fica muito elegante. Comecei limpando a pele da minha modelo com água micelar e em seguida eu venho com um tônico hidratante. A pele dela é seca, então todos os produtos que eu for utilizar nessa pele serão mais hidratantes. Apliquei esses produtos e em seguida eu venho fazendo a hidratação com um balme B5 da La Roche. Essa é uma região muito sensível, então precisa ser bem hidratada para que os produtos não craquelem, né? Que não fiquem marcadas as linhas de expressão. Então hidrato toda essa região e aproveito também para hidratar os lábios. Os lábios vão receber um batom mate, então é muito importante que o lábio não esteja ressecado para esse batom também não craquelar. Em seguida, eu usei o hidratante da Alice Gontijo. Ele é um hidratante glow, ele deixa um fundo dourado na pele, fica lindo, é maravilhoso, principalmente para peles secas, né? Ele deixa um viço, um glow nessas peles, então eu venho fazendo a aplicação. Eu gosto de aplicar ele com as mãos, para ele não ficar com riscos do pincel. Ele seca muito rápido, então eu venho fazendo essa aplicação com as mãos para ele ficar bem uniforme. E já aproveito para fazer uma massagem na pele, para essa pele absorver bem esse hidratante, deixar ela bem hidratada, viçosa, para receber os outros produtos em creme e em pó também. Lembrando que a pele é seca, então ela precisa estar bem hidratada. Eu comecei essa maquiagem pelos olhos. Há muito tempo que eu não fazia maquiagem começando pelos olhos e dessa vez eu resolvi me arriscar para ver se melhorava um pouco mais o acabamento dessa maquiagem. Então eu peguei o corretivo, a camuflagem da Kryolan e eu venho aplicando, esse é o D5, eu venho aplicando nos olhos para começar essa maquiagem. Vocês vão ver que essa maquiagem ela é bem simples de ser feita, bem rápida, porém os detalhes que nós faremos nela é que vão dar toda a diferença no acabamento final. Venho aplicando o iluminador no arco da sobrancelha para eu poder depois esfumar a sombra que vem junto, para essa sombra ficar esfumada. Ela já, na hora que eu vier aplicando a sombra, ela já fica esfumada e não deixa marcado. Então eu faço isso sempre nas maquiagens, aplico um iluminador de acordo com o tom da pele da pessoa. Também não pode ser um iluminador muito claro, né, que estoure demais, ele tem que ficar harmônico nesse olho. Aplico no arco da sobrancelha e venho fazendo os cantinhos para ficar aquele pontinho de luz nos cantos. Atenção! Em alguns olhos, nós não podemos fazer isso, dependendo o tamanho e a distância entre os olhos, isso vai gerar também um distanciamento maior, esse ponto de luz pode gerar um distanciamento maior. A mesma paleta de iluminadores que eu usei para fazer o arco da sobrancelha e o cantinho interno dos olhos, eu peguei o blush, um contorno que tem um tonzinho, que é um tom acima da pele dela e venho fazendo essa primeira camada de sombra. Eu faço no côncavo primeiro, para não ficar nada marcado, porém essa maquiagem ela vai ser com duas sombras apenas, tá? Faço todo esse Próximo passo é selar todo o globo ocular, então eu venho com o mesmo tom e selando esse corretivo todo. A maquiagem vai ficar de uma mesma cor nos olhos, ela não vai ficar uma maquiagem com degradês de tons. É uma maquiagem simples e rápida para você fazer nos seus atendimentos e que fica muito bonito. Venho selando todo o globo ocular com esse mesmo tom e deixei esse globo ocular com um pouquinho mais de profundidade usando uma sombra de um tom mais escuro que a primeira. Vocês podem fazer essa maquiagem com outras cores, com um marrom mais rosado ou um marrom mais escuro também, fica super bonito. A intenção é embelezar e não transformar, criando muitos degradês de cores. Eu venho fazendo em seguida o delineado gatinho e eu sempre começo ele bem fininho, porque aí eu consigo olhar a minha modelo, a minha cliente de frente, ver se ele tá numa harmonia com o olho, tá? E olhando sempre a cliente de olhos abertos, porque é assim que ela vai ficar no evento. Então,
esse olhar nós precisamos ter. Então tem que sempre olhar a pessoa de olhos abertos. Por isso que eu bato sempre na mesma tecla. Esfumados de muitas cores não vão aparecer. A pessoa vai ficar de olhos abertos durante o evento. Ninguém vai enxergar quantas sombras, quantas cores de sombra você usou, certo? Então a maquiagem ela tem que estar aparentável, bonita com a pessoa de olhos abertos. Não adianta fazer 1000 degradês de cores, demorar muito para você fazer esse esfumado e depois você não ter tempo para fazer acabamentos que são essenciais na maquiagem. Fiz dos dois lados o delineado gatinho e venho aplicando os cílios postiços. Antes de passar a cola e colar no olho, eu meço ele e, se for preciso, eu corto o final. Apliquei a cola e venho colando os cílios. Me certifico que o canto interno dos cílios esteja bem coladinho, rente à raiz dos cílios naturais mesmo, para ele não ficar com aquela pontinha descolada e destoando da maquiagem. Faço isso nos dois olhos e peço para a cliente, para o modelo, abrir o olho. A colinha que eu usei foi da Atelier Paris e eu vejo se esse cílio está no lugar certinho, porque eu consigo modificar a posição dele enquanto a cola está um pouquinho molhada ainda. Agora nós vamos para a pele. Antes de fazer a parte inferior dos olhos, eu vou fazer toda a preparação da pele, né, com os corretivos e a base, pó, para depois fazer a parte inferior. Então eu venho aplicando a mesma camuflagem que eu apliquei nos olhos, eu apliquei nas olheiras, no nariz, porque o nariz é um lugar onde tem mais atrito, a pessoa encosta mais, então eu gosto de fazer uma camadinha no nariz para durar mais tempo. O nariz é o primeiro lugar que abre na maquiagem, então eu faço essa aplicação nas olheiras e no nariz. E venho fazendo, dando acabamento com a esponjinha, me certificando que não ficou nenhuma área de produto acumulado, porque depois, no final da preparação de pele, fica aparecendo esses lugares que ficaram produtos acumulados, então a gente tem que estar sempre atenta a isso. Em seguida, venho aplicando a base. Usei a base da True Match da L'Oréal, que é uma base hidratante, como a pele dela é uma pele mais seca, então usei uma base hidratante. Isso a gente também tem que ter essa visão, essa noção de não usar produtos mates em pele seca e de não usar produtos bases e corretivos muito hidratantes nas peles que são oleosas. Então tem que ter uma noção e usar os produtos de acordo com cada tipo de pele. Eu venho aplicando com a esponjinha porque assim eu consigo ter mais precisão e é mais ágil para você fazer isso do que aplicar com o pincel. A esponjinha acaba deixando um acabamento mais natural, porque ela não aplica tanta base, tanto produto no rosto. Então, aplicando com a esponjinha, você vai ter esse acabamento mais natural. Já se você aplicar com um pincel língua de gato, vai deixar mais produto acumulado no rosto e o acabamento da pele vai ficar mais pesado, certo? E a quantidade de produto vai de acordo com a maquiagem que você quer fazer. Se você quer uma maquiagem com uma pele mais leve, você usa menos produtos, você usa menos base. Depende também do calor da região, você precisa, não adianta você fazer uma maquiagem com a pele bem levinha, se é muito calor, não vai durar muito tempo. Peguei um corretivo líquido agora para fazer os contornos, né, desse rosto. Ele é um tom acima do tom da pele dela. Pode ser corretivo em pó, pode ser corretivo em creme, pode ser pó também. Tanto faz, o importante é você conseguir trabalhar com o que você tem. Esse tom de corretivo não é um tom muito escuro, então eu só devolvi um pouquinho da sombra, que quando a gente aplica a base, as sombras do rosto não aparecem mais, só para devolver mesmo a naturalidade do rosto. Blush em creme, usei esse da Nath Capello. Venho fazendo a aplicação, aplico nas bochechas, por cima do nariz também, para dar um arzinho mais coral, mais saudável, como se estivesse bronzeado, tomado um sol. Venho aplicando e me certifico que esse blush se misturou com o contorno, para não ficar aquela divisão. Na maquiagem embelezadora, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar marcado, para não ficar blush marcado, iluminador marcado. Em seguida, venho fazendo a aplicação de iluminador. Eu peguei um pincel mais fofinho e iluminei os pontos que eu queria. Como a pele dela é seca,
eu consigo passar bastante iluminador, ele fica bem difuso e no final da maquiagem a pele fica com um glow diferente. Já se fosse uma pele oleosa, eu não posso fazer isso porque a cliente vai se olhar no espelho, vai achar que a pele dela tá oleosa, tá saindo oleosidade, que é isso que o muito iluminador, né, em regiões como nariz, testa e queixo, nas peles oleosas, vão refletir. A cliente vai achar que a pele já tá saindo, que já tá saindo oleosidade. Retiro todo o excesso de produtos abaixo do olho do corretivo e venho aplicando o pó. A quantidade de pó, ela é de acordo com a quantidade de produtos que nós aplicamos na pele. Então, eu venho fazendo essa selagem e me certifico que o pó entrou bem. Então, na região do nariz, principalmente, que eu passei uma camada mais de corretivo, eu tenho esse cuidado de selar direitinho, de selar com um pouquinho mais de pó, para não ficar o produto molhado e acabar saindo da cliente. Voltamos com a modelo com o cabelo arrumado agora e eu venho fazendo a limpeza dos excessos de pó que ficaram, né? Depois disso eu apliquei a bruma hidratante. Essa é a mesma da Alice Gontijo também. Apliquei a bruma e venho secando com o leque. Se você tem tempo entre uma produção e outra, eu sugiro que você deixe secar naturalmente, que daí o produto entra, a pele absorve esse produto. Quando a gente usa um leque ou um ventilador, o produto seca um pouco fora da pele, então ela acaba não absorvendo tanto. Vamos para a parte inferior dos olhos, eu apliquei o lápis burgundy, venho aplicando em toda a linha d'água e pintando a raiz dos cílios. Eu não saio muito para fora da raiz para não ficar aquele esfumado grosso. Venho fazendo esfumando esse lápis com movimentos de vai e vem, o pincel pequenininho. Esse pincel se não me engano, é 159 da Dye Makeup. Ele é pequeno, então os movimentos são curtos e bem precisos aonde eu tenho que esfumar esse lápis. E depois disso eu venho selando com a sombra, uma sombra escura, um marrom mais escuro. Venho selando esse lápis e é só isso na parte inferior. Eu não fico fazendo milhões de degradês de cores para eu conseguir fazer um acabamento bonito. Então eu faço essa parte dos olhos bem mais contornada, né? Venho fazendo selo toda essa região e os acabamentos é que vão deixar essa maquiagem mais bonita. Sempre eu venho e volto com um pincel com um pozinho, esse que eu tô usando é o Mineralize, e eu vou fazendo essa limpeza. E isso vai deixar a maquiagem com um ar mais limpo. Ela não vai... Qualquer pozinho que tenha caído ali embaixo, eu retiro, eu não deixo a maquiagem ficar com um acabamento mais bonito. Faço isso e depois eu venho aplicando máscara de cílios. Aplico bastante máscara de cílios nos cílios inferiores, que eu uso essa máscara. Para unir o cílio postiço com o cílio natural, eu uso delineador em gel, tá? Pode ser qualquer delineador, desde que ele seja resistente. Então, eu pego um pincelzinho língua de gato, venho com o meu dedo segurando a pálpebra e unindo o cílio natural com o cílio postiço. Isso é acabamento também. Então, o acabamento com a máscara nos cílios inferiores vai deixar a sua maquiagem mais bonita. São os detalhes que fazem a diferença, certo? Então, seja caprichosa, olha se não ficou nenhuma marquinha de pó, porque na hora que você vai tirar a foto dessa maquiagem, pode ser que apareça o pó, então tem que se certificar bem. Peguei o delineador em gel e venho fazendo a união dos cílios naturais com os cílios postiços. Me certifico que eu pintei todo o cílio natural para ele não ficar aparecendo, para parecer que é uma coisa só, né? Faço isso nos dois olhos. Cuido para não manchar, né, a parte de cima, por isso eu faço com a modelo com o olho fechado. É mais fácil e é mais confortável para modelo e para cliente ficar com o olho fechado e você fazer esses acabamentos com os olhos fechados. O mesmo delineador que eu usei, eu vou pintar a linha d'água superior do início também. Isso deixa o olhar mais marcado e fica com um acabamento mais bonito nos cílios postiços.
Faço todo esse acabamento. Para isso eu peço para a modelo olhar pro lugar que é diferente da onde eu tô aplicando, porque se a pessoa enxerga o pincel, fica muito difícil de fazer isso. E vou pintando toda a linha d'água. Gente, às vezes em cliente você não vai conseguir fazer isso, tá? Porque é muito sensível. Como eu fiz essa maquiagem numa modelo, ela estava mais familiarizada com o meu estilo, com o meu jeito de fazer. Então ela conseguiu, não teve agonia, nada. Mas isso você tem que tomar cuidado, porque se a cliente começa a chorar, lacrimejar, pode estragar toda a sua maquiagem. Então você pergunta, se você vê que a cliente não tá com muita sensibilidade, você explica pra ela, vou dar um acabamento aqui porque vai ficar mais bonito. Se ela tem muita sensibilidade, você já não precisa, não faz isso, porque não adianta, pode ser que chore e estrague sua maquiagem. Vem fazendo o acabamento, tirando o brilho da cola dos cílios postiços com o delineador em gel. E de novo, fazendo essa limpeza abaixo dos olhos. Isso é muito importante. Nas sobrancelhas eu usei uma pastinha. Mas antes de eu aplicar essa pastinha, para não ficar branco, né, misturando produtos, porque foi base, foi pó nessa sobrancelha, eu fiz uma limpezinha com um pouquinho de água micelar. E eu venho aplicando essa pastinha de sobrancelhas, é uma pomada de maquiagem mesmo. Eu aplico ela deixa a maquiagem, a sobrancelha bem arqueadinha, então eu venho fazendo também esse acabamento, colando esses pelos com o cabinho da escovinha descartável, né? E em seguida eu observo bem a modelo de frente, ver os lugares onde está falhada a sobrancelha, para só fim fazendo uma sombra no lugar, para ficar mais harmônico. Então não preencho a sobrancelha com muitas coisas, eu usei sombra mesmo, não foi nem pastinha de sobrancelha, foi sombra para fazer só nos lugares que tinha falha na sobrancelha. Contorno da boca, isso eu já dei dica lá no Instagram. Então eu venho fazendo contorno porque o batom vai ser um batom vermelho. E para eu ter mais precisão na hora de aplicar esse batom, eu preciso saber onde eu vou aplicar ele. E para isso, eu faço sempre um contorno da boca. O lápis que eu tô usando é o mesmo que eu usei na linha d'água, é o Burgundy da Kiss New York. E venho fazendo todo esse contorno da boca. E isso vai depender muito também do gosto da sua cliente, se ela gosta de aumentar a boca, se ela não gosta. Então, tudo isso a gente tem que conversar com a cliente. Conversar, né? Modelo é diferente, então você não vai fazer numa cliente o que ela não gosta. Vem com o lápis esfumando vem com um pincel esfumando esse lápis, com movimentos de vai e vem, deixa ele bem esfumadinho para não ficar marcado e na hora de eu aplicar o batom não ficar com aquela bordinha mais escura. Em seguida peguei o batom, esse batom é o da Nina Secret, ele é bem líquido, o que pra mim é mais fácil de fazer a aplicação do que um batom muito seco. Eu consigo fazer o acabamento da boca bem lisinho. Então, a minha dica é, pega pouco produto e vai aplicando aos poucos, mas com precisão de onde você vai aplicar, tá? Então, observem como eu faço, eu pego o pincel e puxo de uma vez, eu não fico fazendo pequenos movimentos, porque isso pode deixar aquelas escadinhas parecendo um serrotinho na boca. Então eu venho pegando o produto sempre, aplicando, espalhando esse produto direitinho. Sempre o pincel tem que ter produto, porém não pode ser muito produto, porque como esse batom é muito líquido, pode acontecer dele vazar para fora da boca, você não tem tanto controle assim. Venho fazendo toda a aplicação por cima do lápis, eu não faço por dentro do lápis que eu apliquei. Certo? Eu faço por cima da bordinha que eu fiz. Eu não quero que esse lápis apareça. Eu quero que a boca fique bem contornada e bonita e com um acabamento bonito. Então eu venho fazendo isso. A parte de cima eu sempre começo pelo arco do cupido da boca e depois nas laterais. E vou dando todo esse acabamento, sempre pegando um pouco de produto, aplico, pego mais produto, aplico, porque assim fica mais fácil e não vai borrar tão fácil quanto você encher com muita carga de produto de batom no pincel. Faço todo esse contorno, aplico no centro e depois eu venho fazendo uns acabamentos. Caso você borre, você consegue fazer
arrumar, né, ajustar essa boca usando um corretivo também. Fiz uma limpeza das áreas onde o batom tinha saído um pouquinho pra fora. Em seguida, apliquei um fix da Daisy Peroso, é o sealer da Daisy Peroso, aquele azulzinho. E a maquiagem ficou assim. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostou? Se inscreve no canal, vai ter vídeo toda semana a partir de agora de maquiagem. Beijos e até semana que vem.